Fala, gente, tudo bem? Bem-vindo a mais um Aviva Cast, hoje com a presença ilustre da Verônica Dall'Ava, coordenadora da Aviva, que veio responder um monte de pergunta de usuário aqui, que a gente está com a listinha grande, inclusive, e a gente vai falar bastante hoje sobre adaptação escolar. Verônica, tudo bem? Tudo bem. Antes de começar, eu queria que você contasse para a galera quem que é a Verônica. Claro, eu sou a Verônica, mãe da Manuela, estou na Aviva desde 2019, sou coordenadora pedagógica na unidade do Klabin. Que legal. Atuo na educação infantil já há 9 anos. Sou pedagoga, formada e especializada na educação infantil e curso Neurociência Aplicada à Educação também. Legal. E a Manuela, quantos anos ela tem? Ela tem 2 anos e 8 meses. Ai, que novinha, que legal. Delícia, né? Muito, muito. A melhor coisa da minha vida. Muito bom, né? Verônica, uma dúvida, que aí muita gente mandou questionamentos sobre adaptação. Eu não sabia que as pessoas tinham tanto dúvida sobre adaptação escolar. Então, por isso que a gente juntou todas as dúvidas, falou, vamos esclarecer tudo aqui no podcast já para facilitar, né? Conta um pouco pra gente, mas o que é essa adaptação escolar? Conta um pouco e principalmente os diferenciais da Viva na adaptação. É legal quando a gente fala de adaptação, pensar um pouquinho do que a gente espera, né? Porque se você pensar na etimologia da palavra, você vai olhar que adaptação é sobre você se encaixar, se acomodar a algo. Quando a gente olha para a criança, para a individualidade dela, não tem como ela se encaixar apenas, né? Então a gente pensa em um processo de adaptação que acolha essa criança e a família também. Perfeito. Então por isso que um processo de adaptação começa com a família. Olha que legal. E depois chega na criança, né? E aí vocês fazem o quê? Uma entrevista com a família? Isso. Tá. Assim que a criança chega, né, para a escola, então foi efetuada essa matrícula, a gente convida a família para um bate-papo. Que legal. Esse bate-papo é com a coordenação mesmo, então cada coordenadora de cada unidade da Viva chama essa família e conhecer a família e a história da criança. Legal. Então, qual é a história dessa criança até chegar aqui na Viva? Desde desenvolvimento motor, comunicação, mas de preferências mesmo. Como essa criança brinca, como ela se alimenta. Entendi. Uma coisa que os pais ficam bem, né, curiosos é quando eu pergunto, e como ele brinca? Ele gosta de carrinho. Eu não, mas como ele brinca? Porque tem coisas que a gente não para olhar, né? A minha filha gosta muito de cantar. Mas o que ela está fazendo enquanto canta? Ela brinca sozinha? Ela me chama mais para brincar? Tem algumas percepções que às vezes a gente deixa passar no dia a dia, né? Então a gente provoca mesmo para conhecer de fato essa criança que está chegando na Viva. Que bacana, isso é muito interessante, né? Ou seja, o processo ele começa, né, com a entrevista dos pais. Isso. E nessa entrevista, além da gente conhecer a criança, a gente passa para a família também um material que nós temos, né, um manual de adaptação, e a gente explica um pouco sobre o papel da família na adaptação. Né? Então, essa história da criança na Viva não é construída só pelo vínculo com a professora, mas sim a família vai contribuir, trazendo esse repertório da criança, então conversando com a professora, conversando com a coordenação, e a gente vai construindo essa nova etapa, né? Sim, perfeito. E aí começa com essa entrevista com os pais, Isso. mas a adaptação acaba se iniciando mesmo quando o aluno entra na escola, ou seja, os primeiros dias, né? E aí como funciona? A gente já combina com a família nessa entrevista um horário gradual. Então, a gente vai fazer 1 hora por dia nessa primeira semana, entendendo a necessidade da criança. Por que é tão importante fazer 1 hora só nesse primeiro dia? É legal a criança vir, é um parque novo, ela fica muito feliz e ir embora com aquele gostinho de quero mais. Entendi. Né? Não faz sentido cansar já a criança, trazer tanta novidade de uma vez e ela já ficar um período todo. E aí, no outro dia, ela não vai querer nem aparecer. Perfeito, lá, é isso mesmo. Né? Então, aos poucos, a gente vai trazendo essas novidades para eles, né? Eles são bem pequenos. Sim. Não dá pra gente já inserir eles num mundo tão grande, cheio de novidades. Que legal, bacana. E aí, nesse caso, você tá falando que os pais vão ter que estar presentes na adaptação, né? Isso. E na Aviva, a gente convida mesmo as famílias a participarem da rotina. Tá. Então, no primeiro dia, essa primeira hora, as famílias vão para dentro da sala. Eles vão, de fato, conhecer o que o filho vai fazer na escola. Sim. Então, tem um lugar, então, nesse material que eu te falei, a gente entrega esse manual, porque a família sabe que ele vai para a sala, tem um lugar que ele vai ficar sentado observando, então a família também observa. Legal. Como a professora fala com a criança, como a professora faz a resolução de conflitos, por exemplo, né? Então, claro que eles se controlam, porque a gente já quer participar, né? Tem mães que querem pegar a outra criança que chorou, quer acolher também. É instinto, né? A gente vai e quer participar mesmo.
mas eles são convidados a observar e estando na sala. Então, eles vão acompanhar todos os momentos durante essa semana junto com o grupo todo. Ai, que legal. Ou seja, então os pais têm que estar presentes no primeiro dia 1 hora e vai aumentando aos pouquinhos até Isso. uma hora que a criança já está acostumada, adaptada ali 100%, né? Isso. E aí a gente vai trocando. Tem muitas famílias que falam, qual é o momento que eu saio da sala, então? Porque se eu vou pra Tá. dentro da sala, quando que eu saio? Meu filho nunca vai deixar eu sair, Sim. né? E aí a gente vai observando e vendo que é algo orgânico mesmo, sabe? Tá. De forma muito natural, a criança vai se sentindo segura, porque a família fez essa transição Tá. e a família pode sair. Mas eu brinco com eles, eu falo, olha, tem algumas etapas. Primeiro você vai tomar um café na recepção. Tá. Fica lá, se eu precisar, eu vou te chamar. Vai e volta. Depois eu né? deixo você ir até a padaria. Que legal. Né? Depois você vai pra casa, mas mesmo assim, se eu Perfeito. precisar, eu vou ligar pra você. Não, legal. E aí, normalmente, quanto tempo demora essa adaptação? É um dia, uma semana, é um mês? Como que funciona, na média? Eu não gosto de falar sobre tempo, Tá. né? Principalmente sobre adaptação. Porque a Uhum. primeira semana tem crianças que, nossa, não quer saber da família. A mãe olha e fala, nossa, nem quer saber de mim, né? O pai fala, poxa, eu pensei que ele ia me chamar tantas vezes. A primeira semana foi o que eu te falei anteriormente. É um parque novo. Entendi. Eles querem brincar, eles querem se entregar. A criança quer brincar com a água, eles olham um parque enorme, né? Sim. Chega muito engraçado. A gente fala que é um grande quintal a escola, Com né? certeza, Então né? lembra quintal de vó. Você quer ficar correndo pra lá e pra cá. Na segunda semana, fica um pouco mais difícil, porque Uhum. a criança entende que aquilo vai fazer parte da rotina dela. Tá. E aí ela entende que tem uma pessoa diferente, que vai ficar com ela por um período do dia dela, Uhum. que não é a mãe, não é o pai, enfim, não é aquela pessoa que estava todos os dias. Perfeito. Então, essa mudança pode ser que a criança sinta, mas não na primeira semana. Entendi. Sim, na segunda, na terceira. Entendi. Então, eu falo com as famílias que a gente precisa esperar esse mês de adaptação. Uhum. Então, a primeira semana é um horário gradual. Se for necessário, na segunda nós vamos continuar com esse horário gradual, Perfeito. entendendo como que a criança está. Mas é difícil falar, uma semana, um Sim. mês, né? Não A tem gente uma vai... quantidade certa, né? Isso, porque cada criança é única. Legal, Tem perfeito. pais que têm 2 filhos e cada filho foi de uma forma a adaptação. Mas a gente sabe que hoje em dia, por exemplo, muitos pais trabalham e têm uma série de compromissos. Então, o quanto que esse pai precisa pegar e avaliar assim, olha, eu preciso no mínimo ter uma semana aqui tranquila. É isso, uma semana é o Isso. mínimo. É, uma semana para a família estar lá mesmo, se dedicando, Legal. né, para essa adaptação. Legal. O que a gente sempre combina já nessa entrevista é, caso, por exemplo, é o pai que vai, ou é a mãe não consegue, alguma outra pessoa que seja de vínculo da criança. Mas agora, um ponto importante. Vamos supor que o pai não possa tanto, a mãe também não possa tanto, mas eles vão revezar. Tem que ser uma pessoa só para fazer a adaptação? Ou tem que ser, ou pode ser pessoas revezando, um dia um pai, um dia a mãe? Pode sim. Tá. É até interessante, né? A gente vai percebendo como a criança está. Por exemplo, tem mãe que leva só no primeiro dia, porque a criança não vai ficar sem ela de jeito nenhum. Então, no Entendi. primeiro dia ela vai para conhecer, para ter esse sentimento do primeiro dia de aula do filho. Legal. Mas nos outros dias de adaptação, ela prefere não ir, porque a criança, para se despedir dela, sempre foi mais difícil. Em casa, na casa dos avós. Entendi. Então, ela entende que na escola também vai ser difícil de se despedir dela. Perfeito. Então, o pai, por exemplo, com o pai vai ser mais tranquilo. Ou Entendi. vice-versa também. Que legal. Então, é importante a criança ter essa experiência de ir com o pai, ir com a mãe, Entendi. né? E ela vai sentindo como ela se sente mais confortável para se despedir, porque se despedir é muito Sempre. difícil. É muito difícil. Com certeza, né? E aí, por exemplo, muitas vezes os pais não conseguem ir 100% das vezes, né? E assim, é possível, tipo, chamar a avó, a tia ou até uma babá? Como funciona isso? Sim, o que eu só peço, tem que ser alguém que a criança conheça e essa pessoa tem que conhecer a criança, Perfeito. né? Então, ter vínculo, fazer parte da vida da criança. Não faz sentido estar 100% do tempo com a criança na adaptação uma pessoa que vê ela uma vez por mês, Ah, tá. né? Então, ela não vai nem conseguir ajudar nessa observação. É diferente, por exemplo, tem casos de avós Uhum. que querem participar da adaptação do neto. Uhum. E a mãe está lá, e a avó vai lá para dar uma que legal. espiadinha, para ver o neto. É até, né, Mas gostoso. ficar o tempo todo com a criança é importante que seja uma pessoa que faz parte já da rotina da criança e Perfeito. desse núcleo, né? Ou seja, em familiar. outras palavras, quando você está pensando que uma babá vai ter que ir,
Você tá falando da babá que tá o dia a dia na criança e não uma babá folguista, por exemplo. Isso. Porque Entendi. ela conhece a criança e ela vai Legal. poder acompanhar. Tem babás que são super parceiras Sim, e sim. participam desse processo de uma forma Que bem legal. tranquila, então são super bem-vindas Muito também. bom, né. E aí a gente fala muito adaptação, e a gente pensa em adaptação quando a criança está entrando na escola, né. E uma dúvida que tem muita gente mandou inclusive essa questionamento pra gente, 2 questionamentos são muito próximos. Um deles que é quando vai trocar de escola, e o outro questionamento é se tem adaptação na volta das férias. Conta pra gente esses 2. Sim, a readaptação, né. É. Lá na Aviva, a gente tem até a colônia de férias, que são para os alunos que já são da Aviva, Uhum. né, não para os alunos novos. E eles chegam com o olhinho assim: "E agora, o que eu faço?". Por exemplo, um G1 que virou G2, que muda de espaço. E aí, o que que nós fazemos da Aviva? Tá. Todo um planejamento para eles terem contato com os espaços que eles estavam no ano passado, Hum. os momentos de parque, né, levar brinquedos que já eram parte do convívio deles, aquelas pessoas que eles já brincavam juntos, os amigos já vão estar lá também, Sim, né. sim. Então a gente pensa de trazer um conforto, né, Tá. aquele entorno mesmo, deixar essa criança segura para depois trazendo as novidades aos poucos. Legal. Porque se a gente traz tudo novo de uma vez, a gente desestabiliza essa criança, né. Perfeito. Então vai tudo acontecendo de uma forma natural, uma coisa nova de cada vez. Se o espaço muda, então eu tenho os meus amigos para me Que acolher, legal. eu tenho às vezes até mesmo a pessoa da limpeza e da cozinha, eles vêm e eles ficam mais tranquilos, né. Esse Sim. ano aconteceu isso, chegou um aluno, ele olhou assim, com o olhinho bem marejado, sabe. "Nossa, eu cresci, eu tô nesse Olha! espaço", e uma moça do apoio da escola, Uhum. ela chegou, ele a viu, ele foi perto Hum. dela e ele queria ficar com ela. Eu falei pra ela que eu quero pagar a faculdade dela, Tomara. porque ela precisa estar Olha lá, né. só. Mas as crianças se sentem acolhidas quando vem alguém que já traz esse Que contorno, né. legal. Então, a gente cuida que a readaptação tenha esse contorno, acolhimento e esse cuidado para que não seja tudo novo de uma Sim. vez. Mas isso principalmente quando volta das férias, né. Isso. Agora, quando vem numa escola nova, ele não tem nenhuma, né, uma referência ali. E aí como funciona? Quando a criança vem de uma escola nova, né, vem de outra escola Sim. para a Viva, a gente faz um processo de adaptação. Ah, Aí entendi. a gente vai fazer esse período gradual, Perfeito. só que é diferente, porque ela já conhecia uma rotina escolar, ela já estava Tá. ambientalizada em ter uma professora, em ter colegas, já sabe o que é esse coletivo. Então pode ser que esse tempo gradual seja diferente. Entendi. Então, claro que eu combino com as famílias da primeira hora, pra gente Uhum. conhecer, sentir como aquela criança está. Mas tem criança que no segundo dia já quer ficar o período todo. Entendi, que Né? legal. Então a gente vai entendendo porque a criança já sabe o que é uma rotina escolar. É Ah, que diferente de bom. quem está indo para a escola pela primeira vez. Sim, ou seja, é mais fácil a adaptação, mas mesmo assim É, ainda tem, né. sim. Legal. E assim, muita gente me questionou aqui, de possíveis problemas tem na adaptação. Então, por exemplo, eu entro na primeira semana, faço adaptação e aí fui embora. Pode acontecer o caso da mãe ter que voltar a fazer adaptação? Como funciona isso? Sim. Não diria problemas, Sim, né? É importante a gente tirar essas palavras, porque perfeito. como é um processo, Sim. então a gente vai cuidar do que a criança precisa. Então, quais necessidades da criança? Pode ser que a criança tenha necessidade que a família volte. Tá. E é por isso que eu falo, quando eles saem, que é o dia de ir para casa e não na padaria, que é rapidinho, Sim, sim. falo para eles, o celular precisa estar no último volume, Sim. porque eu vou te ligar. Então, pode ser que a criança chore porque é o dia que ela vai ficar mais tempo na escola. Uma criança que é integral, por exemplo. O primeiro dia que ela vai ficar o integral, Sim. ela sente, ela fica mais cansada. O Sim. primeiro dia que vai dormir. Então, são essas novidades Sim. que eu te falei que a gente precisa cuidar. Então, eu falo para a família, olha, você vai para casa, mas hoje é o dia da soneca. Se a Tá. soneca não rolar, eu vou ligar para você vir, para você ficar aqui. Ou a família faz ele dormir. Porque algo que a gente faz na Uhum. adaptação, e quando as famílias acompanham na sala, todas as primeiras vezes, é a família que faz com a criança. Ai, que Então, legal. a primeira troca, né, ou a primeira ida ao Uhum. banheiro, a primeira vez que a criança for alimentada na escola, então a primeira vez que a criança for dormir, a gente pede que a família faça a primeira vez. Que legal. Porque é uma forma da educadora, né, observar o que a família está fazendo, como a criança gosta que faça, e aí Perfeito. depois vai encontrando o jeito dela com a criança também, porque muda de pessoa para pessoa, né. Ah, que legal, isso é muito bom. Uhum. E uma dúvida, o pessoal até perguntou, e como que é o suporte da escola para os pais? Né? E eu achei curioso isso, porque, ou seja, os pais eles têm curiosidade de saber, como que eu faço, o que que eu faço e como que eu faço, né? Conta um Sim. pouco pra gente. Desde a entrevista, quando eu falo com as famílias, eu já deixo muito claro que
as professoras vão estar focadas muito mais nas crianças. Tá. Então, para eles não se sentirem chateados, porque na sala a professora não vai conversar com eles, né? Porque ela vai observar a criança, conhecer aquela criança. Sim. E quem cuida das famílias? Eu. Então, a coordenadora cuida das famílias. Então, eu Legal. estou o tempo todo pela escola, conversando. No fim do primeiro dia, a gente conversa como foi a adaptação, como que você está se sentindo. Tem famílias que pedem, por exemplo, para eu ligar. Verônica, eu tô com dúvida. Verônica, ela ainda tá chorando. Fazem 2 semanas de adaptação, tô preocupada. Sim. E aí, a gente vai entendendo, né, como que está a rotina, se o sono mudou, se a alimentação, como que está. Tem algum dente nascendo. Às vezes, um dente nascendo, a criança está chorando a mais. Sim. Só que é bem na época de adaptação, né? Então, eu converso muito com as famílias, estou sempre muito próxima, porque a professora está cuidando de fato da criança. Olha né? que legal, né? Isso é muito bacana, né? E aí tem muita gente que perguntou, inclusive, poxa, eu sou pai também, né? Eu nunca tive essa dúvida aqui, eu tô até me sentindo mal de não ter tido essa dúvida. Uhum. Mas o pessoal pergunta muito assim, ó, quais são atividades planejadas para promover a integração, né, dessas crianças durante esse período? E tem algumas atividades que são específicas desse período? O que a gente faz? Como as famílias vão para a sala, Tá. eles já encontram a sala preparada para essa rotina do grupo, Tá, né? Então, essa adaptação, ela acontece de forma coletiva, tá. né? E então todos estão lá na sala com as propostas que seriam previstas para aquele dia. Só que, como na entrevista eu já descobri o que aquela criança gosta de brincar, o brinquedo preferido, ou o local preferido, por exemplo, ela ama escorregador. Não tem como eu não levar ela no escorregador quando ela estiver Entendi. na escola. Então, é uma troca que eu tenho com a professora também, para a gente pensar nisso que a criança gosta, trazer algumas preferências, mas a sala sempre vai estar preparada com os brinquedos, com outros materiais, depende muito da faixa etária. Sim. Porque na Viva, as nossas salas já são organizadas com conteúdos previstos para faixa etária. Ah, que Então, legal. a gente sempre vai ter um espaço organizado Sim. com todos esses materiais que eles precisam. Mas aí a gente acrescenta os de preferência da criança. Legal. Isso é muito bacana você falar, porque mostra mais uma vez o quanto a Viva acaba fazendo um trabalho praticamente personalizável, né? Sim. Você tem que conhecer a criança, você tem que conhecer os pais, a família, adaptar com a própria escola no sentido de, né, ver como que você vai colocar isso aos pouquinhos. Isso é muito bacana. E a gente é um monte de pai para falar, né? Sim, Olha. sim, é verdade. E eles vão percebendo também, por exemplo, uma criança de 1 ano, é comum que eles gostem das mesmas coisas, porque eles estão na mesma fase. Então, a sim. gente vai estudando essa faixa etária, entendendo a necessidade. Então, ele quer muito a bola, ele gosta de brincar com as comidinhas, porque uma criança quer imitar aquele adulto, quer correr do movimento, quer se esconder. Então, tem muitas coisas que já fazem parte dessa faixa etária, que a criança já vai ter contato Legal. desde o primeiro dia, né? Legal, que você já conhece, já sabe mais ou menos o que eles vão gostar, né? É. Legal. E uma outra dúvida que aí eu tenho até, inclusive, Uhum. poxa, quando a criança tá lá e começa a chorar, tá ansiosa, alguma coisa do gênero, né? Eu fico preocupado, porque quando meu filho começa a chorar por algum motivo, pego ele no colo, tal, tentar acalmar. E na escola, quando os pais não estão, ou seja, passou o período de adaptação, né? E já não tá acontecendo isso. Ou até na adaptação, não sei se costuma acontecer isso. Conta um pouco mais como funciona. A gente, eu faço um combinado com a família, Tá. quando eles vão embora. Eu falo, a gente tem alguns tipos de choro para observar. Tem um choro de saudade. E que bom que eles sentem saudade. Quer Sim. dizer que eles sabem da onde que eles vieram, né? Quem são os familiares dele. Então, é importante a criança sentir falta, porque isso quer dizer que ela reconhece, Sim. né? Só que agora ela tá descobrindo um jeito novo de se viver com outras pessoas. Então, o choro de saudade é um chorinho que, eu queria minha mãe, aí volta a brincar, tá tudo bem, né? E volta à vida normal. Tem um choro, aquele choro de angústia, que você percebe que a criança tá sofrendo, esse a gente não deixa acontecer. Entendi. Porque dá para observar, se a criança não tá bem, ela não tá interagindo, e ela começa a chorar, porque ela precisa mesmo que a família esteja lá com ela. Entendi. E é um combinado que eu faço com a família, porque esse desespero, essa angústia não vai trazer uma experiência prazerosa, né? Então vai ser uma experiência traumática, na verdade. Não é isso que a gente quer que a criança confie na gente, Sim. né? Ou seja, você ainda tem que identificar o choro, É. saber qual que é o tipo de choro, o que que tá acontecendo, né? Depois de um tempo na escola, você sabe até quem é que está chorando, Olha aí, porque ó. você reconhece o choro. Reconhece o choro, né? olha Não só que mais só do seu interessante. filho. Putz, muito legal, né? E aí, uma dúvida que muita gente mandou aqui, ó, é a ausência do choro. Então, assim, a ausência do choro significa que a criança está adaptada ou não?
Então, como eu te falei, a gente observa não só o choro, observa a interação da criança com esse ambiente, como ela está, se ela está, por exemplo, aceitando a alimentação, se ela está aceitando que a professora faça a troca, porque às vezes alguma criança demonstra um desconforto, que alguma coisa ela ainda não está totalmente à vontade com aquele adulto novo, né? Perfeito. Então, nem sempre porque ela não está chorando que já tá tudo bem. Né? Tem crianças, por exemplo, que não se comunicam assim com o choro. Tem criança que segura, né? E aí quando vê a mãe desmancha, vê o pai desmancha, porque é a zona de segurança deles, né? Então, uma criança adaptada, ela se sente confortável para abrir as emoções dela com aquele adulto novo que antes era um estranho, né? Porque a professora era uma estranha, eu era uma estranha para aquela criança. E ela passa a reconhecer, então ela vai me ver, ela pode chorar, ela pode falar que precisa de mim, e aí eu vou conseguir solucionar para ela aquilo. Legal. Um choro que só é solucionado com a família é porque essa criança ainda não se sente totalmente à vontade com a gente. Ela ainda precisa dessa segurança. E por isso que a gente chama. E eu vou chamar quantas vezes forem necessárias, né? Bacana. Porque a prioridade é esse bem-estar da criança. Além de, olha, hoje ela conseguiu ficar 3 horas, mas 3 horas saudáveis. É isso, é importante, né? Então a gente cuida muito disso, né? Ou seja, o choro só não é a principal característica da adaptação. Não. É o choro, a alimentação, se ela tá se divertindo, se ela tá gostando, né? Isso, porque aí a gente vê que a criança de fato relaxou, está se sentindo bem, né? O sono, por exemplo, a criança que dorme, nossa, é porque realmente ela está num estado de segurança, né? Que legal. Nós adultos falamos muito aquilo, né? Eu dormi com um olho aberto e outro fechado. A criança também. Sim. Porque ela, pra confiar, quando a gente dorme em um lugar, é que a gente confia mesmo. Tem lugar que a gente tá um pouco assustada, a gente fica assim, meio acordado. Eu dormi, mas dormi mal, porque eu fiquei acordando a noite toda, né? Sim. A gente sente quando a gente tá num lugar diferente. Então, o sono também é um desses fatores que a gente olha e fala, olha, dormiu bem, dormiu o tempo todo que a soneca. Olha que legal. Minha mãe falou que durava, né? A soneca dura 1 hora, a criança dormiu 20 minutos. Ela não estava tão bem, né? Então, mas isso não quer dizer que é algo ruim. Sim. É um processo. Então, eu volto a falar, é esperado. Não gosto de normalizar. É normal, é normal. Não, é esperado que aconteça. Que cada criança é única. Então, é esperado que tenha um processo e um tempo que vai aumentando. Então, a soneca que foi de 20, daqui 2 semanas pode ser que já seja 1h30. Entendi. Né? Então, a gente vai acompanhando. Por isso que tem uma observação bem detalhada disso. Entendi, né? E aí, você falou até esse ponto, é engraçado, porque eu não tinha pensado no sono, né? E realmente faz todo sentido. Sim. Mas a maior preocupação, às vezes, de um pai, que nem eu, por exemplo, sou pai. Eu acho que a principal preocupação que eu tinha com meu filho na escola, quando começou, é a alimentação. Mas será que ele vai comer? Será que ele não vai, né? Vai passar fome na escola? Conta um pouco como que é essa alimentação nesse período de adaptação, principalmente, que eu acho que é o mais crítico. A gente conversa com as famílias primeiro, né, para entender como esse alimento é apresentado. A criança come sozinha, é oferecido na boca da criança, né? Quais alimentos que ela não come de jeito nenhum, quais alimentos ela gosta. A gente faz um mapeamento para entender como é a alimentação dessa criança. Se tem uma alergia, eu preciso saber disso antes da criança chegar na escola, com né? certeza. Então, quando vai para o momento da refeição, por exemplo, a gente coloca no prato cada alimento separado. Se aquela criança gosta sempre do feijão por cima do arroz, eu preciso oferecer dessa forma para ela aceitar, né? Então, a gente conversa com a família para entender como ela gosta. Aí a gente vai oferecer. Como eu te disse, a primeira vez a família participa dessa alimentação, né? Porque é importante fazer essa transição para a professora. Perfeito. E aí depois, com essas dicas da família, a professora vai oferecendo para a criança. Aí se a criança não comeu nada, primeiro dia, nós temos o lanche, temos as refeições também, né? Então, por exemplo, uma criança de meio período, ela não aceitou nada do lanche. A gente já vai começar a observar, não quis nada do lanche, mas a família falou que tomou um café da manhã bem em casa. Então, por enquanto, tá tudo bem. Aí chegou na hora do almoço e essa criança foi almoçar e não aceitou. E essa criança vai embora daqui 2 horas. Aí eu falo com a família. Ou peço para a família vir na escola para ajudar, né? Legal. A oferecer essa refeição, ou essa criança vai embora um pouco antes, caso a família não consiga ficar na escola. Então, aos poucos a gente vai entendendo como que aquela criança gosta, né? Que esse alimento seja oferecido. A gente tem todo um cardápio pensado também nisso. Legal. Então,
aos poucos a gente vai oferecendo para a criança e ele vai se sentindo confortável. Depois começa a comer sozinho, dependendo da idade Sim. também, né? Porque os bem pequenos, as professoras vão oferecendo também. Elas têm até um banquinho que elas Que colocam legal. do lado da mesa para ficar na altura Ai, deles, que para elas bacana. oferecerem, né? Ontem mesmo conversando com uma mãe, ela, olha, Verônica, ele gosta muito de comer ouvindo histórias. Então a professora vai precisar contar uma história pra Ok, tudo bem. falei, vamos lá, contar a história do arroz com Vamos feijão, lá, né? né? Então, a gente vai buscando estratégias para criança, porque a alimentação é uma preocupação grande mesmo. Sim. E nossa, então, mesmo uma criança que não esteja em adaptação, se ela ficou na escola e ela não está comendo bem, a gente vai acompanhando com a família. A gente que vai legal. conversando com a família, porque realmente, né, nós como pais e mesmo quem não tem filho precisa ter essa preocupação, né? Que legal, bacana. E aí, muitas vezes a gente pergunta sobre, tipo, adaptação com irmãos. É mais fácil a adaptação se a gente já tem um irmãozinho na escola ou não? Ou quando entre os dois juntos, às vezes pode ser o caso de gêmeos e tal. Conta um pouco como funciona a adaptação com irmãos ou irmãs, né? Ajuda sim, é um É? bônus, né? Porque você já tem alguém de referência o tempo todo ali com você. Meu irmão tá aqui, né? Legal. Às vezes os irmãos mais velhos não têm muita paciência com os É pequenos. mesmo? Porque eles falam, poxa, eu quero ir no parque, eu tô aqui com o meu irmãozinho, olha né? só. Mas alguns gostam, então por Tá. isso que é muito de família para família, criança para criança. As crianças que estão lá na Viva, por exemplo, que já são G4, G5, que são os nossos mais velhos, né? Tá. E às vezes chega um irmão no G1. Olha, Eles ajudam na adaptação. que legal. Já teve casos da família ir para casa e a irmã passar um tempo lá na sala, fazer dormir. Uma criança de 4 anos fazendo a irmã de 1 ano dormir, legal, né? sabe? Então, a gente acompanha, claro, né? Mas os irmãos ajudam muito. Bacana. E são momentos emocionantes, confesso. Eles Sim. seguram na mão mesmo, eles se ajudam. Então, a gente conversa, a gente pede que eles acompanhem. Então, um contribui pro outro. E quando que são legal. gêmeos... É um pouco diferente, Tá. porque o irmão mais velho, ele vai cuidar do menor, ele tem isso também, Sim. claro que ele quer brincar, quer aproveitar, mas ele vai cuidar. Os gêmeos, eles estão na mesma faixa etária, então eles têm desejos parecidos, mesmo que personalidades diferentes, Sim. a faixa etária provoca desejos parecidos, né? Então, eles querem explorar. Aí, se um tá chorando, o outro quer explorar, porque ele tá nesse ambiente novo que ele não conhecia. Perfeito. Né? Então ele quer brincar. Aí a gente vai buscando esse apoio, claro, e eles vão se ajudando, mas não é todo momento que um vai querer ficar com o outro, né? Ou em outros casos, dá a mãozinha mesmo e ficam lá juntos. Sim. Mas no caso, quando um é mais velho e o outro é mais novo, ajuda mais. Que né? legal. No caso de gêmeos. Uma curiosidade, no caso de gêmeos, normalmente ficam na mesma sala ou em salas diferentes? Isso é uma opção da família. Tá. Então, quando eles são bem pequenos, eles ficam juntos, né? Tá. Um G1, por exemplo, eles estão na mesma sala. Mas a gente sempre acompanha com a família. Perfeito. Né? Se a família tem esse sentimento de, eu acho que ele tá muito dependente do outro. Tá. Então, a gente acompanha como escola, vou observar junto com a professora, entender essa necessidade. Eu tenho alunos que ano passado estavam juntos e esse ano não estão mais. Tá. Porque aí a família foi observando e entendeu que para eles seria melhor separar. Né? Então, não é uma opção da escola, mas sim um acompanhamento que a gente faz junto com a família. Que e aí, legal. se for necessário, a gente separa. Mas aí a gente faz uma transição bem tranquila. Sim. Porque, por exemplo, essas crianças que estavam juntas no ano passado, esse ano teve que cada um ficar um pouquinho na sala do irmão. Tá. Eles se veem o tempo todo também, porque a sala é uma do lado da outra. Que legal. Então, tem todo esse tudo cuidado. pensado, na verdade, né? Precisa, né? Com certeza, né? E assim, quando meu filho começou a fazer adaptação, a coisa que eu mais ficava desesperado, assim, era... eu queria ver uma fotinho dele lá, ver como que ele tá, a gente fica curioso, né? E eu queria que você contasse um pouco mais como funciona, se tem fotos, se tem relatório, como funciona para os pais, não só no período, assim, de adaptação, mas depois, na sequência, aquele processo de adaptação que a criança já tá quase adaptada, mas já tá sozinha ali, né? Conta um pouco pra gente. Na primeira semana, quando a criança chega na escola, né, no primeiro dia dela, 10ª hora, todos os dias a professora manda para a família um relato do dia. Então, contando a observação dela. Por quê? A família está lá e a professora não está conversando com a família. Perfeito. Porque ela está olhando para a criança, né? Então, a professora conta para a família como foi a história dela com a criança. Então, como a criança recepcionou ela, se a criança aceitou que ela se aproximasse, do que a criança brincou com ela. Então, ela manda um relato para a família todos os dias dessa primeira semana, com fotos, né? E as observações. E convida a família a participar. Então, a família também tem essa lição de casa. Legal. Né? Que é muito importante. Então, a professora pergunta, como foi para você? Quais suas percepções? Porque isso vai contribuindo. Então, tem esse diálogo que a gente mantém durante a semana. E após essa primeira semana,
todos os dias, todos os alunos da Viva, a gente manda os momentos, né? Nós chamamos de momentos, Tá. que é um texto sobre tudo que as crianças fizeram no dia com as fotos. Ai, que Então, todo dia legal. tem foto. Mas na primeira semana de adaptação, a gente manda específico da criança. Ah. Porque esses momentos são coletivos, né? Então, a gente legal. manda do grupo todo. Mas é importante contar a história da professora com a criança, Legal. né? É um capítulo novo. Sim, Então, com certeza. a gente manda bem específico mesmo. Ai, que legal. É super bacana isso, né? Porque Sim. se você for ver, é um momento muito especial, assim. E pros pais também, tem um pouco de Uhum. receio dos pais falar, nossa, será que vai dar certo? Será que não vai? Sempre vai, né? Mas Uhum. a gente fica com medo, né? E assim, eu acho que uma coisa que eu acho que é legal a gente falar, muitas vezes, assim, eu como pai, por exemplo, coloquei meu filho na escola, fiquei tenso a primeira semana, aí eu vi as fotinhos dele curtindo, gostando e tal, né? Depois também vocês têm uma... É que relatório é meio difícil falar, né? É meio chato de falar relatório, parece de empresa, né? Mas vocês passam sempre para as famílias como que tá a criança, como que tá o trabalho, não só de adaptação, mas de evolução. Ah, sim. A gente tem todo um processo de observação para Tá, entender o desenvolvimento da criança. legal. Então, as professoras fazem, sim, relatórios, né? Tá, Porque tem sim. toda a seriedade desse Aham. trabalho. Então, elas fazem as observações e transformam essas observações em registros, Ah, que legal. são compartilhados com as famílias, né? Tem um tempo que ele é compartilhado, então tem uma reunião individual semestral para a gente apresentar essa documentação, Legal. mas tem outros momentos também que a gente vai enviando para as famílias, algumas mini histórias, fotos, vídeos, né? Para ir podendo compartilhar um pouco sobre as conquistas e pesquisas também, né? Que legal. As crianças são muito curiosas e a professora vai entendendo junto, né, com a Sim. coordenação, a gente vai planejando quais formas que a gente vai comunicar e aí tem essa documentação que é semestral também. Ai, que bacana. E Verônica, deixa eu fazer uma pergunta. Quando eu entrei, eu fui um dia lá na adaptação. Eu comecei a fazer um monte de pergunta para a professora. Como faz, o que faz? Queria saber tudo, né? Parecia é o pai chato mesmo que começou a fazer um monte de pergunta que não fez antes da matrícula, né? Conta um pouco pra gente como que funciona isso de explicar, de contar como que é a metodologia da escola, até nesse período de adaptação, mas também em outros períodos ali. Sim, as famílias sempre têm aquela curiosidade, né? Como que o meu filho vai aprender? Beleza, ele tá na adaptação, mas eu quero garantir que eu escolhi o melhor pro meu filho, Tá. né? Então eles dizem, Verônica, eu não entendi, me fala por que que esse brinquedo tá aqui. Ah, E é tá. algo que eu até combino com eles de, gente, toda dúvida, me pergunta, não deixa algo pequeno virar algo grande, né? Porque vai Sim. acumulando. Então eu explico. A Viva, ela é sócia interacionista, mas também tem grandes inspirações, como Regia Emília, né, de Lourdes Malaguzzi, Emília Ferreiro, Amy Pickler também, que tem grande contribuição, Legal. principalmente com as crianças bem pequenas. Então eu explico para eles, por exemplo, uma sala de berçário. Tá. Eu tenho um mapa para essa sala. Ela tem alguns brinquedos que estão em volta da sala, né? O meio sempre fica livre com alguns brinquedos pensando na motricidade, então uma rampa, um túnel para que a criança possa se levantar, se arrastar. Então a gente pensa Legal. nesses conteúdos. Então tudo que está ali tem uma intencionalidade. Legal. Então eu explico para a família que o encaixe é um conteúdo, a construção é um conteúdo, até um jogo de imitação, por exemplo, de fazer uma boneca dormir. Ai, que Né? legal. Então, a gente vai explicando esse processo e desde o berçário como funciona para no dia 5 eles conseguirem sentar na mesa, conseguir ter essa relação da escrita, esse comportamento leitor. Então, quais conteúdos que a gente cuida? Então, na adaptação, a gente fala muito para a família também, para ele Ah. entender como é o processo na Viva, né? Porque às vezes tem sim essa angústia do choro, mas tem a Sim. preocupação. Meu filho está aprendendo? Ainda mais quando você olha e fala, eu não sei o que significa isso. É muito Sim. mais palpável você ver uma apostila, né? Ver aquela lista de atividades na parede. E quando você não vê isso, você fala, e agora? O que ele vai aprender? Com Então, eu certeza. gosto muito de explicar para as famílias dessas inspirações que a Viva tem, né? Que são referências na pedagogia também. E do trabalho que a gente vai fazendo ao longo de cada faixa etária e pensando nesses conteúdos. Que legal, ou seja, é a adaptação da família também, como você falou no começo, né? Entender o processo, né? Como que a criança aprende na Viva. E é importante. E é uma construção. Então, por isso que essas conversas são muito importantes. Que E as legal. famílias perguntam e a gente está sempre lá à disposição. Na verdade, é muito bom falar, né? Do Sim. que a gente acredita, do que a gente vivencia. E é incrível ver como as crianças se desenvolvem, né? Ai, que legal, bacana. Uhum. E tem algo a mais que a gente precisa saber sobre a adaptação? O que é importante das famílias saberem é que quando eles chegam na sala, uma coisa que a gente pensa para esse primeiro dia é que outras famílias cheguem junto. Então, Tá. você é novo, eu sou nova, a gente chega junto nessa sala.
aí já muda, porque os nossos filhos estão pela primeira vez na Viva, então a gente vai observá-los juntos, né? Claro, Uhum. cada um o seu filho, mas na sala a gente chega ao mesmo tempo. Então, geralmente a gente coloca até 3, 4 famílias para chegarem juntos no mesmo grupo. Legal. A gente pede que um adulto entre na sala, né? Tá. Porque senão terão mais Sim. adultos do que crianças. Não Então, pode entrar o pai, a mãe, a avó, a tia, o tio, né? melhor não, né? Tá Mas bom. às vezes ficam na janela observando. Ah, Então, a gente senta no lugar que a professora orientar e começa a observar os nossos filhos. E aí, perfeito. o que é legal disso? A criança nova olha para aquele outro que também está chegando no mesmo dia dela e um ajuda o outro a se adaptar. É muito diferente Perfeito. você chegar sozinho nesse novo e tem as outras crianças que já estão super adaptadas, confortáveis com aquele espaço, já conhecem as brincadeiras que eles fazem naquele meio, e o novo fica assim, olhando, tipo, o que eu faço, não faço? Entro naquela roda de amigos, não entro. Sim, Quando tem outro novo, um acolhe o outro. que E legal. aí, criança sempre acolhe criança, eles se ajudam, eles são incríveis, as crianças são maravilhosas. Que bom. Então, eles fazem aquele círculo, se ajudam, mas esses novos já se acolhem, né? É diferente, por exemplo, quando você chega num emprego novo sozinho e quando você chega com outra pessoa, você olha, você também é novo, isso me traz conforto, né? Tá. Então, a gente faz essa adaptação coletiva também. Verônica, e assim, você tem alguma dica para esse momento, principalmente para as famílias? Sim, uma coisa importante para pensar no processo de adaptação, mesmo cada processo sendo único para a criança, tem algumas dicas que ajudam. Por exemplo, envolvê-la nesse processo da organização da mochila. Tem Ah, uma expectativa, né? Então, o que eu vou colocar na minha mochila para levar para a escola? Às vezes a criança quer levar um brinquedo para mostrar para a professora nova. E tá tudo bem. Mas quando a criança começa a organizar a escola, a organizar a mochila, sim. Pode falar, não tem problema. quando a criança começa a organizar a mochila, ou se já tem o uniforme, ela coloca e fala, nossa, é aqui que eu vou pertencer também. Hum, Então, ela olha o uniforme, ela olha uma foto da escola, né? Então, a família já vai ter acesso a algumas informações. Por exemplo, o Instagram da escola. Então, olha, essas crianças estão brincando, sim, né? E ela já vai se familiarizando na que escola que legal. ela vai fazer parte, então a gente envolve nesse processo e a família vai conversando. Olha, eu escolhi essa escola para você porque eu confiei, eu sei que você vai ficar bem, eu sinto que você vai ficar feliz. Essas palavras, né, essas frases afirmativas ajudam a criança internalizando que os pais de fato quiseram fazer a melhor escolha. Porque a gente, como pai, sempre pensa, eu quero fazer Sim. a melhor escolha, né? E então as crianças vão sentindo Ai, que também. legal. Muito bom, né? E eu acho que a gente tá caminhando pro final, porque a gente conseguiu responder todas as Que perguntas que o pessoal legal. mandou, né? Mas queria que você deixasse meio que para finalizar uma mensagem para os pais também, principalmente para os pais aí que estão agora nesse momento de avaliar a escola e também de ter essa preocupação com a adaptação. O que é importante? Primeira coisa, o pai e a mãe também estão em adaptação, não é só a Perfeito. criança. Quando a família se coloca nesse lugar, sai um peso, Sim. né? Quando eu falo com algumas famílias, eu falo, você está em adaptação. Tem família que chora, Olha, porque é um sentimento que a gente reprime e segura, porque nós somos adultos, né? A gente está uhum, acostumado com coisa nova, mas não, é nosso filho. Às vezes é o primeiro filho que está entrando na escola e a gente não sabe lidar com isso, né? Principalmente quando o nosso filho está muito bem. Porque tem casos que você fala, nossa, meu filho tá muito bem e eu não tô, o que que tá acontecendo? Então, sim, se coloque nesse lugar de adaptação, entenda que é legal. um processo seu também. Conte com as pessoas que estão com você. E quando começar a angústia do tempo, Sim, nossa, faz tanto tempo e ele não tá bem, procure pessoas com quem você possa contar. Tem outras mães ali na escola que já passaram por isso. E sim. querem te ajudar, querem conversar com você, né? Então é muito legal quando eu vejo uma mãe acolhendo a outra também. Ah, que Porque a legal. gente tá lá, mas eles falam, mas você passa por isso todo dia, Sim, né? É diferente. No meu caso, eu como mãe passei por uma adaptação e mesmo estando inserida nesse contexto escolar, sofri, né? Porque tá. era eu sendo mãe da Sim, Manu, né? Então não a Verônica coordenadora. Então era um sentimento meu. Então perfeito. quando uma mãe olha para outra e fala, olha, eu já passei por isso, é incrível, porque uma mãe que ficou um tempo lá, a filha estava chorando, ela achava que não ia se adaptar. Depois de um mês, ela estava olhando para outra mãe e falando, olha, dá tudo bem, Tá dá tudo tudo bem. certo, tá Muito tudo bom. bem, fica tranquila, tá? E eu Sim, olhando, olha só, né? E com muito sim. orgulho e contando com elas. E por isso que é um processo que é construído por toda a escola. Que E bacana. escola, família faz parte, né? Não é Sim, um processo isolado. Então, a família se colocar nesse lugar de que está em adaptação, viver isso com a intensidade que o momento exige mesmo. E nem todos os momentos nós somos fortes, nem todos os momentos a gente
tá lá super bem, né? E o nosso filho, ele pode conhecer essa parte vulnerável da gente, Que né? legal, muito bom. Verônica, queria te agradecer bastante por ter vindo aqui e Eu que respondido agradeço. todas as perguntas, né? Gente, vamos lembrar, se vocês tiverem mais perguntas, pode colocar aqui nos comentários do vídeo que a gente vai estar respondendo também. Muito obrigado e espero que Eu que vocês agradeço. acompanhem o nosso próximo AvivaCast. Eu que agradeço, foi um privilégio estar aqui com Tá você, bom. respondendo suas perguntas, né? E qualquer coisa podem contar comigo. É isso aí.